Projeções preliminares de setores da economia mostram que a paralisação dos caminhoneiros gerou perdas de mais de 75 bilhões de reais em todo o Brasil. Rafaela, e os prejuízos ainda podem aumentar mesmo após o fim do movimento. Aos poucos, os produtos voltam às prateleiras, mas os supermercados contabilizam 2 bilhões e 700 mil reais em prejuízos. Para os distribuidores de combustível, as perdas já atingem 11 bilhões e meio de reais. Já o setor da indústria da construção deixou de gerar até agora 3 bilhões e 800 milhões de reais e vai precisar de 2 a 3 semanas para retomar totalmente as atividades. Os segmentos do comércio e de serviços também ficaram prejudicados. Deixaram de faturar aproximadamente 27 bilhões de reais. Desde o início da greve dos caminhoneiros aqui em Brasília, nós tivemos uma redução de 50% nas vendas, no mínimo. Isso afetou muito, porque a gente vinha num crescimento em torno de 3%. Isso parou tudo, o Brasil ficou voltado todo para essa paralisação. E as pessoas não sabiam se amanhã ia ter gasolina, se ia ter carne, se ia ter gás. Muitas pessoas não vindo trabalhar, o consumidor sumiu da rua. Diante desse cenário, especialistas acreditam que até o crescimento do produto interno bruto deva ser afetado e menor do que o inicialmente esperado para 2018. O número, que era próximo de 3% no início do ano, agora chega a 2%. Com a paralisação, alguns voos foram cancelados. Esta jogadora de basquete de Brasília tinha um torneio em Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi suspenso. Os organizadores tiveram receio de que os atletas não tivessem como se deslocar dentro da cidade ou ficassem impedidos de voltar. Existe um calendário das competições e provavelmente para remarcar essa data pode atingir outras competições, coincidir com outras datas de outras competições. Então, esse torneio a gente não sabe se vai ser realizado ainda esse ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que as 167 unidades produtoras de aves, ovos e suínos tiveram um prejuízo de 3 bilhões de reais. Além disso, perderam 70 milhões de aves mortas por falta de ração. E a cadeia produtiva da pecuária de corte deixou de movimentar entre 8 bilhões e 10 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Os produtores de leite perderam 1 bilhão de reais, parte disso com o descarte de mais de 300 milhões de litros de leite. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que os produtores, em geral, devem levar de 6 meses a 1 ano para se reestruturarem. O resultado de tudo isso foi um aumento nos preços dos produtos que assustou os brasileiros. A batata e o tomate, por exemplo, tiveram um reajuste de mais de 100%. E em alguns postos de combustível, além das filas quilométricas, a gasolina chegou a ser vendida por R$ 9,99. O cenário fez com que boa parte dos brasileiros relembrassem da década de 80, quando era comum cena de desabastecimento nos supermercados e o descontrole de preços dos produtos. Os prejuízos monetários ainda vão ser calculados durante esse período, né? Nós tivemos assim uma entrada muito baixa de algumas mercadorias, em especial essas mercadorias que estão mais distantes do Distrito Federal, porque a produção local do Distrito Federal entrou normalmente aqui. Tanto é que folhagem, produtos que nem abobrinha, chuchu, tiveram até os preços mais baratos, porque não teve queda da entrada delas aqui. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o cientista político Flávio Testa, a quem, antes de mais nada, agradeço muito pela participação aqui conosco. Professor, eu lembro dos tempos de colégio, nós já ouvimos falar a respeito da situação diferente do Brasil em relação a outros países, do ponto de vista do transporte ferroviário e a opção pelas rodovias que caracterizaram toda a segunda metade do século XX no Brasil. O preço pago por isso foi demonstrado agora? Sem dúvida alguma, as nossas decisões históricas contribuíram para essa crise atual. Se nós fizermos uma leitura histórica, Cadu, você vai se lembrar desde o dilema do Mauá, com tentativa de colocar as ferrovias em andamento, e não foi à frente por conta da sua disputa política com o imperador e seus assessores. Mais à frente, com Juscelino Kubitschek. O seu projeto de 50 anos e 5 foi baseado na indústria automobilística. Ela foi o carro-chefe desse modelo de desenvolvimento econômico.
E, obviamente, que o lobby da indústria rodoviária, da indústria automobilística e da própria Petrobras e seus aliados fizeram com que o Brasil se tornasse bastante dependente da estrutura rodoviária e da indústria automobilística. Agora, essa greve teve de tudo, né? Nós vimos lockout, revolta, violência, mas ainda assim a greve ganhou o apoio popular, né? Nós vimos em várias pesquisas, todos os cenários, inclusive as pessoas ajudando, levando comida, né? Participando ali, dando apoio a esses grevistas. A que o senhor atribui isso? Veja, há uma sensação de mal-estar enorme na sociedade brasileira que vem de muito tempo. Ficou muito evidenciado com aquela crise de 2013, 2014, né? Quando houve uma verdadeira revolta popular contra o aumento de 20% dos ônibus, e dali houve uma aceitação daquela bandeira e se disseminou em todo o Brasil. Eu acredito que, nesse caso específico, também a população se solidarizou com a questão dos caminhoneiros, não dos grandes empresários dos caminhões, nem das associações, mas são 150 mil autônomos, pessoas que estão numa situação dificílima, e o brasileiro não faz muito uma leitura do que está por trás desse jogo. Ele vai muito emocional. E agora o próprio ministro da Secretaria de Segurança Institucional disse que, já que houve tanto apoio popular assim, que a população também pague o ônus por esse apoio. É uma coisa muito contraditória, né? Nós tivemos diversas situações em que houve uma capacidade de mobilização muito rápida da população brasileira, por exemplo, 2013, mas ao mesmo tempo, e parece que isso se repete agora, nós temos essa rápida mobilização, mas também depois tudo se dilui e vira fumaça. O que explica isso? Essa é uma característica da nossa sociedade, da nossa cultura. Temos vários estudos sociológicos mostrando sobre isso, eu destaco entre eles Cidadania Pequena e Cidadania Menor, do ilustre sociólogo Pedro Demo, no qual ele demonstra que o brasileiro tem um poder de associação muito evidenciado, de uma forma também diferenciada nas diversas regiões. Ele se mobiliza muito rapidamente, mas também ele se desmobiliza instantaneamente. O que se justifica? Falta lideranças, falta autoridade, falta organização. E não temos no Brasil um projeto de nação definido. Você vê jogos corporativos, interesses muito pontuais e a manipulação da vontade das pessoas que são, na prática, incautas, porque não sabem de fato o que está por trás disso. Nessa greve agora ficou muito evidenciada e algumas análises mais profundas virão à tona nos próximos dias. Agora, quem ganhou e quem perdeu com essa greve dos caminhoneiros, Testa? Na minha opinião, quem ganhou mais foi Pedro Parente, que saiu por cima, vai comandar a BRF, provavelmente vai dolarizar o preço dos alimentos também, né? Vai fazer a sua política. O governo perdeu muito, a Petrobras perdeu muito, a desvalorização das suas ações foi uma coisa significativa, ela pode recuperar, mas perdeu muito, de fato, e a população vai continuar perdendo, porque ela vai ter que disputar agora a diminuição de preços que já estão estratosféricos, o custo da gasolina. Eu acho que, enquanto for mantida essa política de preço da Petrobras, que tem uma lógica em relação à empresa, mas não tem uma lógica em relação ao consumidor nacional, e o governo também não quer abrir mão da sua carga tributária. Eu reconheço que é muito difícil para o governo diminuir os impostos, mas é preciso que se faça uma reforma tributária consistente para que você tenha uma redefinição dessa lógica. E isso não vai acontecer. Então, quem perde mais é a sua população brasileira, que ainda vai ter que reeleger essas mesmas pessoas agora em outubro. Ou não, né? É muito provável que sim, porque as pesquisas estão dizendo que muito pouca renovação vai acontecer. E é bom lembrar, Rafael, que nas últimas eleições houve uma renovação de 43% na Câmara dos Deputados. E o que nós tivemos de mudanças? Pois, era exatamente a pergunta que eu faria, que eu pensava exatamente. Eleições. É uma situação muito curiosa, pois nós temos a expectativa de eleições e tem Copa do Mundo agora e parece que a mobilização também não está muito grande. Quer dizer, está difícil prever o que vai acontecer nesse período agora? Sim, está difícil. E recentemente até dei uma entrevista sobre o ânimo do brasileiro em relação à Copa do Mundo. De fato, eu acho que o Brasil está muito desanimado a isso. O 7-1 ainda virou uma tatuagem na história brasileira, assim como a derrota de 1950 ficou marcada no imaginário brasileiro. Eu acredito que vai haver um período agora de calmaria com as festas juninas, depois Copa do Mundo e mais festas juninas ainda, e depois o período pré-eleitoral. Mas nós não sabemos ainda, Cadu, quem é que vai chegar às finais. Com as figuras que estão colocadas aí, os quatro, vamos dizer assim, que estão nas quartas de finais, para falar... Os tradicionais, Os né? tradicionais, é provável que nós tenhamos alguma surpresa entre esses aí. Mas não podemos falar agora, porque, de fato, a campanha formal só vai começar depois de agosto. O Brasil... Voto consciente, temos que escolher bem, pesquisar, né? Isso sem dúvida. Por favor, Cadu. Essa eu ia fazer o comentário. É um caldo de cultura que a gente tem em perspectiva agora, que realmente, para o professor, tem pesquisa a granel para se fazer no ramo sociológico da ciência política. Não tem a menor dúvida.
O Brasil está passando por mudanças culturais muito profundas, mas nós precisamos ter outras mudanças, que são as reformas das instituições e do nosso sistema político e tributário, profundamente. Infelizmente o tempo é curto, né, Cadu? Exato. Obrigada pela participação. Foi um prazer. Obrigado, professor, como sempre.